Veja nesta edição do Nazaré Notícias, estudantes de Belém se preparam para o desafio do vestibular em outros estados. CPI do tráfico de pessoas discute imigração de haitianos para o norte do Brasil. Hemopa disponibiliza sangue do cordão umbilical para transplantes. Lançado em Manaus novo método para diagnóstico da tuberculose. Curso promovido pela CNBB possibilita jovens conquistar uma profissão. Escola Barão do Rio Branco, em Belém, celebra 100 anos. E Museu Histórico do Pará revela a beleza e o requinte de uma época. Nazaré Notícias desta terça-feira, 6 de março, já está no ar. No eixo sul e sudeste estão os vestibulares mais procurados do Brasil. A concorrência para a medicina chega a 170 candidatos para uma vaga. Mesmo assim, estudar fora do estado de origem é o sonho de muitos jovens. Em Belém, encontramos uma turma que se prepara há 2 anos para prestar vestibular nas universidades mais concorridas do país. Aos 16, 17 anos, é difícil decidir o futuro. No último ano do colégio, esse é o maior desafio dos estudantes, escolher a profissão e se preparar para o vestibular. Se fazer vestibular já é uma barra, imagine ter que viajar e ficar longe da família. Não é todo mundo que encara isso numa boa, mas esse é o sonho desses alunos. A dedicação deles é especial, a carga horária é diferenciada, as avaliações são semanais e a cobrança é bem maior. Eu conversei com um grupo desses alunos para entender o porquê de querer estudar fora do estado. Além do curso de qualidade que tem a USP, é o desafio de ser fora do estado e os investimentos, também as carreiras e as oportunidades que São Paulo me oferece me atraem muito. Eu encaro primeiramente, digamos, esse sonho de ir para lá mais como uma responsabilidade. Hoje, o nosso estado, ele sofre, padece de infraestrutura, ele padece de muitos bons profissionais. Hoje a gente acha aqui em Belém excelentes médicos, mas a gente sabe que não é essa a regra geral. Ir para lá, o sonho, primeiramente, antes de tudo, é ter essa responsabilidade, entende? Fazer pelo lugar onde eu moro, pelo meu povo, digamos assim, aquilo que eu gostaria que os outros tivessem feito. As universidades são as mais procuradas do país, os cursos os mais concorridos. Eu sempre tive esse sonho assim, de estudar fora, estudar medicina. Medicina é uma coisa que eu tenho interesse, assim, eu sou apaixonada por esse curso, eu acho muito lindo, assim, tudo a medicina. O curso que eu quero, Relações Internacionais, é o mais antigo, é em Brasília. Eu quero também tentar ser diplomata. E esse curso dizem que é o que é mais focado para o Instituto Rio Branco, para conseguir passar. Nesta escola de Belém, a cada ano letivo, mais alunos se inscrevem. Eu acredito que é o vislumbrar os centros mais desenvolvidos do país, né? Não desmerecendo a UFPA, não desmerecendo a UEPA, mas é o sonho de você, por exemplo, ir cursar uma medicina numa USP, né, de ter um curso de engenharia numa Unicamp. Eu acredito que seja o vislumbrar centros mais avançados a nível acadêmico. A escolha traz muitos obstáculos. Meu dia a dia é bem apertado, porque é muita matéria, eu tenho que estudar, a gente tenta estudar tudo, mas é muito difícil, porque o tempo é curto, a gente fica cansado também, chega uma hora, fica até um pouco frustrado, assim, mas a gente vai tentando, né, todos os dias estudar, pelo menos o máximo que a gente pode. A preparação, na maioria dos casos, vem desde o primeiro ano, um esforço na busca do sonho. É um desafio porque morar sozinho não é fácil. Deixar a família aqui em outra cidade e morar só, ou morar com alguns colegas, ainda assim, sem o apoio daquelas pessoas que lhe acompanharam toda a vida, é bem difícil. Se é pelo sonho, então vale tudo a pena, né? A economia brasileira registrou crescimento de 2,7% em 2011, segundo dados do IBGE divulgados hoje. Em valores correntes, a soma das riquezas produzidas no país no ano passado chegou a 4,143 trilhões de reais e o PIB per capita ficou em R$ 21.252.
Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, o Produto Interno Bruto mostrou avanço de 0,3%. Por setores, registraram crescimento a agropecuária e os serviços. A indústria apresentou queda. Em 2010, o avanço do Produto Interno Bruto foi de 7,5%. A desaceleração da economia no ano passado foi reflexo do forte crescimento registrado no ano anterior. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Tráfico de Pessoas discute em audiência pública em Manaus a imigração de haitianos em estados da região norte, principalmente no Acre e Amazonas. A CPI verifica denúncias de maus tratos e abusos às haitianas por parte dos coiotes. Eles cobram para guiar imigrantes clandestinos pelas fronteiras entre os dois países. A audiência pública foi presidida pela senadora Vanessa Graziotin, presidente da CPI que investiga o tráfico de pessoas. Em pauta, os haitianos. A CPI ela trata do tráfico nacional e internacional de pessoas. E o tráfico de imigrantes é um esquema muito bem organizado no mundo inteiro. Então, no fundo, o objetivo é encontrar os problemas e a partir deles buscar a resolução. O Brasil abriu as portas para os haitianos após terremoto em 2010 que devastou o país. Desde então, já foram registrados cerca de 6 mil só no Amazonas. O que a gente pode afirmar é que o Estado está preparado, né, para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Nós temos hoje 355 haitianos em situação que não são abrangidas pelas últimas determinações, ou seja, eles não têm autorização para entrar, mas nós já recebemos a informação de que haverá uma decisão específica para esses 355 e já tem algum tempo que não chega mais haitiano, pelo menos em Tabatinga. A falta de estrutura e as dificuldades para conseguir emprego no país também foram debatidas durante a audiência e contou com a presença do padre haitiano Gustav Lucen, da paróquia de São Geraldo. Já que o Brasil está deixando entrar, essas pessoas tomaram também a iniciativa de vir. E por último, tem coiote no meio, pessoas induzindo, né? No sentido que no Brasil elas ganhariam em 1 mês, 2 meses, o que elas estão ganhando lá em 6, 7 meses. O que a gente chama a atenção é que isso é um problema conjuntural, estrutural ou meramente de fundo racial. Essa é a questão posta e que nós queremos discutir. Vários haitianos que residem em Manaus estiveram presentes durante o debate promovido em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. A Receita Federal fixou as datas de pagamento das restituições dos 7 lotes do Imposto de Renda 2012. O calendário foi publicado hoje no Diário Oficial da União. As restituições do primeiro lote serão liberadas no dia 15 de junho e o 7º lote e último será pago no dia 17 de dezembro. De acordo com a Receita, terão prioridade no recebimento os contribuintes idosos. Na sequência, deverão ser liberadas as restituições segundo a ordem de envio à declaração à Receita Federal. E a Receita também já recebeu cerca de 700 mil declarações do Imposto de Renda da pessoa física. O número equivale a quase 3% das 25 milhões de declarações que a Receita estima receber até o dia 30 de abril. Além da facilidade de entrega do documento pela internet, muitos contribuintes seguiram a sugestão da Receita, segundo a qual quem entrega a declaração no início do prazo e tiver direito a alguma restituição, receberá quem pagou os primeiros lotes na devolução. O programa gerador da declaração pode ser baixado na própria página da Receita na internet. O Hemopa já disponibiliza sangue de cordão umbilical para transplantes. Para divulgar o serviço, estão sendo realizadas palestras para funcionários e doadores da sociedade civil. Atualmente, há 11 bancos de sangue e coleta umbilical espalhados por todo o Brasil. Além do Hemopa, estão sendo implantados bancos em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. A Rede Nacional Brasil Cord tem o objetivo de coletar sangue umbilical com a maior diversidade possível. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, a chance de um brasileiro localizar doador em território nacional é 30 vezes maior em relação à possibilidade de encontrá-lo no exterior. A demanda por transplantes de medula óssea no Brasil é de 3 mil pacientes por ano. Aqui no Pará, cerca de 150 pacientes estão na fila de espera. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias.
A resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, publicada hoje, determina que o órgão deve monitorar e divulgar os percentuais de atrasos e cancelamentos de voos domésticos e internacionais. A ANAC divulgará em seu site mensalmente os dados sobre etapas de voos previstos e realizados pelas companhias, apontando a média de atrasos e os cancelamentos de cada voo e da empresa. Os cálculos serão feitos considerando atrasos de mais de 30 minutos e de mais de 1 hora. A resolução também exige que as companhias e revendedores de bilhetes informem aos passageiros na hora da compra os percentuais de atrasos e os cancelamentos de voo. Os dados deverão estar disponibilizados em todos os canais da empresa, utilizando para o comércio de passagens. A norma entrará em vigor 90 dias após a publicação. Foi lançado em Manaus um novo método para diagnóstico da tuberculose. Além de verificar a presença do bacilo causador da doença, em 2 horas é possível verificar se o paciente é resistente aos antibióticos. A baciloscopia é o único método utilizado para diagnosticar a tuberculose. O profissional de saúde tem que pegar as amostras dos pacientes e colocar em um microscópio que amplia em até 1000 vezes o tamanho real. O exame, que antes levava até 24 horas para ficar pronto, agora pode sair em até 2 horas. Com essa nova tecnologia é possível, além de detectar uma 98% de sensibilidade, é possível dizer também se está positivo e qual a medicação, a sensibilidade. Enquanto que na bacterioscopia nós ainda tínhamos que encaminhar para outro método que é chamado de cultura, fazer a cultura, isolamento bacteriano e o teste de sensibilidade, o que demoraria aproximadamente de 20 a 30 dias. O material colhido pelo paciente pode ser o escarro ou lavado brônquio. Depois de diluído pelo profissional de saúde, é levado para o GeneXpert. É este aparelho quem vai dizer se o paciente está com tuberculose ou não. A vantagem desse aparelho, além de ser aproximadamente 2 horas o resultado, nós vamos detectar o Mycobacterium tuberculose, que é o agente causador realmente da tuberculose, além de dar uma sensibilidade à rifampicina, que é o principal medicamento no combate à tuberculose. O laboratório da Secretaria Municipal de Saúde é o primeiro da rede local a oferecer o exame, que faz parte de um projeto piloto do Ministério da Saúde que pretende implantar o exame em todo o país. Em seguida, será a vez da Policlínica Cardoso Pontes, que inicia em abril, e em seguida a Fundação de Medicina Tropical, que começa a oferecer os procedimentos no mês de maio deste ano. Em todo o Brasil, apenas o Rio de Janeiro e Manaus receberam a nova tecnologia para o diagnóstico da tuberculose. As cidades são as que mais apresentam o índice da doença no país. Esse método ele consiste através da metodologia do PCR, que é uma biologia molecular, que é da pesquisa da biologia molecular, onde nós vamos detectar a parte genética da bactéria, o genoma da bactéria. E você acompanha a seguir nesta edição. Curso promovido pela CNBB possibilita jovens conquistar uma profissão. Escola Barão do Rio Branco, em Belém, celebra 100 anos de história. E Museu Histórico do Pará revela a beleza e o requinte de uma época. A Prefeitura de Ananindeua, no Pará, encerra hoje as inscrições ao concurso para 1.689 vagas imediatas e para cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior. Os cargos de nível médio são de técnico municipal em diversas áreas e os cargos de nível superior são de analistas municipais em campos diversos. As inscrições devem ser feitas no site www.fundaçãocetap.com.br. A taxa é de R$ 40 para cargos de nível médio e de R$ 50 para nível superior. As provas objetivas serão em 15 de abril. Diminuir os desafios socioeconômicos pelos quais os jovens passam na busca pela qualificação profissional. Esse é um dos principais objetivos do curso técnico em rádio e televisão, realizado em parceria com a CNBB, que já está na sua 13ª edição. O curso técnico de rádio e televisão, promovido pela organização não governamental Friuli Amazônia, em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, iniciou nova turma na tarde desta segunda-feira. Para a coordenação, é mais uma oportunidade de proporcionar aos jovens que procuram o curso a possibilidade de conquistar uma profissão. Estão matriculados atualmente 40 alunos. Os jovens, eles chegam aqui assim, uns não tinham nada para fazer, né? Eu não passei no vestibular,
A minha mãe me enche o saco porque eu fico em casa sem fazer nada, aí tem esse curso gratuito, eu vou para lá. E outros com muita vontade de seguir, porque é aquilo que eles queriam mesmo, tá? Quando eles chegam aqui, né, que eles começam a participar, começam a ter aquela integração, né, muda completamente. Tem que dar formação para os jovens, principalmente para os jovens, né, para os adolescentes, para que eles saiam dessa marginalização que hoje a gente está encontrando em qualquer lugar do país, né? A atividade, que é reconhecida pelo Ministério da Educação há 13 anos, já passou por várias adaptações. Antes do reconhecimento, o curso era realizado nas comunidades paroquiais da Arquidiocese de Belém. Em 2005, passou a curso técnico em comunicação. No formato atual, capacita profissionais para atuarem como produtores, locutores, cinegrafistas e editores em rádio e TV. O que você espera da Rádio Web, Luciano? A rádio web é importante porque a internet ela está em todos os cantos hoje e a rádio web ela tem essa tendência por não ter, entre aspas, compromisso com outras empresas, com outros órgãos, ela tem um teor independente nesse sentido. Eu acho que a rádio web tem muito a crescer, é uma matéria que vai fazer os alunos aprenderem muito aqui, com certeza. A gente conheceu também a PASCOM, né? E também existe toda uma necessidade dentro da igreja em relação ao site deles, né? Eles querem criar uma rádio, né? Na rádio web eles pediram para a gente essa força para a gente poder estar não só ajudando, mas também realizando a prática realmente, né? Como a gente formou ano passado, então a gente está conseguindo fazer também como um treinamento, né? Então é isso, agora essa que é a proposta para a gente. As aulas são ministradas de segunda a sexta-feira à tarde, no prédio do Pontifício Instituto de Missões para o Exterior, na Cidade Velha. O pré-requisito é ter ensino médio. A comunicação é essencial para mim, para mim que trabalho com pessoas, trabalho assim com catequizar, né, no trabalho da minha paróquia. Então é fundamental. Então o que eu quero do curso é que eu colha bons frutos para mim. Pretendo fazer esse ano vestibular para jornalismo. E eu quero aprender como funciona dentro de uma rádio, dentro de uma televisão, numa redação. Eu quero aprender basicamente isso. Instituída em 1912, a Escola Barão do Rio Branco, em Belém, comemora 100 anos de história. Uma trajetória de desafios e conquistas em prol da educação. 639 alunos, ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos. Fundado no século XIX, o Colégio Barão do Rio Branco comemora este mês um centenário de educação pública em Belém. A diretora, que está no cargo há 3 anos e que já atua nas salas de aula da escola há 15, conta emocionada sua experiência. Se você olhar mais atrás, ver o que se passou aqui, então você vai ver que tem cada história, tem cada momento assim que você diz, poxa, o que ficou? Quem passou por aqui? Então são as histórias, são os resgates que a gente tem que buscar, né? Então, dentro desses 100 anos, eu acredito que muita coisa aconteceu aqui dentro. E um dos nossos objetivos com isso é resgatar essa memória. Com um prédio de características antigas, tombado como patrimônio histórico do Pará, a escola foi a primeira no estado a implantar a educação inclusiva, que é a permanência de alunos com e sem deficiência na mesma sala de aula. Este é um dos desafios atuais da educação. Em 100 anos de história, os desafios educacionais eles persistem e são muitos, especialmente aqui, nesta escola, que há um ano que eu estou aqui e vejo a realidade e graças a Deus que vai acontecer a reforma do prédio, porque o prédio estava numa situação muito difícil, muito precária. Aqui nós temos educação inclusiva e essa educação inclusiva, para que ela fosse atendida de acordo com determina a legislação, se faz necessário que os professores que atuam com essas crianças, com esses alunos, todos tivessem, por exemplo, sido qualificado para isso. Mesmo com as dificuldades, Ana Maria se orgulha de ser colaboradora na escola em que um dia ela mesma estudou. Hoje eu aqui como pedagoga e passando e transmitindo esses conhecimentos para essas crianças, para esses jovens, para mim é muito importante. Toda a formação que eu tive aqui, ela hoje está servindo para eu também educar e instruir essas crianças. Então, para mim, é muito honroso.
A escola, que leva o nome de um historiador e diplomata carioca, carrega consigo o peso de ter feito parte da vida de paraenses ilustres. Dalcídio Jurandir, um dos maiores romancistas da literatura paraense, tem na sua história de infância as salas de aula da Barão do Rio Branco. Quem sabe no futuro, com seus sonhos realizados, outros se orgulhem de um dia terem estudado aqui. Assim como nós temos uma coordenadora aqui na escola, que ela já passou, estudou aqui, foi estudante daqui hoje e trabalha na coordenação da escola. Eu vejo assim, que se um dia eu me formar realmente, ser uma professora e vir um dia chegar a dar aula na escola, para mim será motivo de muita alegria. Como ter estudado e passar um dia e dar aula aqui será um momento muito importante, um tempo muito importante. E a programação do centenário está aberta ao público e acontece até este sábado, dia 10. No encerramento haverá missa às 8h30 e às 10 horas. Haverá um gesto simbólico do abraço à escola. O colégio fica na Avenida Generalíssimo Deodoro, na esquina da Brás de Aguiar. A Amazônia Jazz Band se apresenta hoje no Teatro Maria Silvia Nunes, em Belém, com entrada franca. O show acontece a partir das 20 horas e a orquestra estará sob a regência de Nelson Neves, que durante 11 anos residiu nos Estados Unidos. Criada em 1989, atualmente a orquestra conta com mais de 20 músicos, que já realizaram concertos em várias cidades brasileiras e no exterior. A beleza requinte história. Visitando o Museu Histórico do Pará, é possível contemplar, através da memória, as transformações sociais e políticas nos séculos XVIII e XIX, uma época marcada pelo encanto da capital paraense. Ao entrar no Museu Histórico do Estado do Pará, conhecido também como Palácio Lauro Sodré e Palácio dos Governadores, se observa informações importantes de sua construção e intervenções. Nas fotos, a restauração na década de 60 e 70. A planta do museu foi desenhada pelo arquiteto italiano Giuseppe Antonio Landi, idealizador de várias obras na cidade. É impossível apreciar as belezas do lugar e não admirar os luxuosos lustres de época. Tempo, memória, preservação. O Museu Histórico do Estado do Pará é um espaço que faz o visitante voltar ao tempo. Histórias de uma Belém construída no passado, contadas até hoje pelos corredores do museu. Por trás das portas com estilo europeu, um período imperial com detalhes que nos lembram o poder da corte portuguesa instalado na capital paraense. Os anos de 1762 e 1906, esculpidos de madeira nobre e requintado. O próprio palácio aqui, que é um palácio dos governadores, erigido inicialmente para abrigar a representação dos domínios portugueses durante o período da colônia nessa área do globo, né? É importante a gente realçar que a imponência do prédio também marca o desafio que representava para a colônia portuguesa e para a coroa portuguesa fixar seus domínios nessa área da região do Brasil. Onde hoje está o Ver-o-Peso, há 228 anos funcionou a Praça do Pelourinho. Cristaleiras, mesas, vasos de porcelanas chinesas, peças dos séculos 17 e 18 que nos remetem ao luxuoso período marcante. Um salão eclético, o estilo neo-renascentista incorpora elementos decorativos de várias linhagens históricas da tradição ocidental. Na vitrine, os vestígios materiais bélicos contribuem para delinear o cenário social da província do Pará de 1835, quando a população civil se armou para as lutas cabanas. Fragmentos de louças, de vidro, de cerâmica. Os anos 70, a descoberta pelo professor Augusto Mira Filho de que neste palácio havia uma capela, há muito esquecida, porque esse palácio passou por muito tempo como reduto das administrações do governo, das administrações da província. E ao longo do tempo ele foi sendo descaracterizado. A pesquisa do Dr. Augusto Meira, conjuntamente com o professor Donato Melo Júnior, e em comum acordo com o professor Larroque Soares, conseguiram, de certa maneira, restabelecer a visualidade original
planejada inicialmente por Lande. Então a capela ela está aí de volta. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!